Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. Eu sou Alessandro e na presente data vamos falar a respeito dos pecados capitais. Quais são os pecados capitais e vamos relacioná-los com as redes sociais hoje em uso na sociedade. Cada pecado capital nós vamos relacionar a uma rede social. O que são os pecados capitais? Nada mais é que uma lista de vícios que aflige todo homem, todo ser humano que quer agradar a Deus. Todo ser humano, todo homem, toda mulher que quer agradar a Deus, há uma série de vícios, uma série de pecados que aflige e de maneira a, de certa forma, tentar impedir o homem de servir a Deus em sua completude, em sua plenitude. Esses pecados, como nós sabemos, não são uma lista constante das Sagradas Escrituras, não existe na Bíblia o termo pecados capitais. Essa lista foi elaborada aí por volta do século III, século IV, por alguns pais da igreja, por alguns cristãos ali do início da era cristã. Ela teve algumas adaptações ao longo dos anos e chegamos a uma lista final que apresenta os seguintes pecados: orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula e preguiça. São chamados pecados capitais porque são pecados que encabeçam lista de outros vícios, ou seja, deles derivam tantos outros. Como eu já disse, esse nome pecados capitais não é apresentado na Bíblia Sagrada. Porém, as epístolas paulinas, principalmente, e o livro de Apocalipse, apresentam algumas relações, apresentam algumas listas de pecados que aqueles que os cometem ficarão de fora. É bem assim que diz a palavra. Por exemplo, se temos a carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, o tão conhecido versículo que fala sobre as obras da carne. Quais são? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha o termo, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Frisei o termo coisas semelhantes a esta. Por quê? Porque não se trata de uma lista hermética, uma lista fechada. A lista não apresenta todos os pecados passíveis de serem cometidos pelo homem, tá? Há muitas coisas semelhantes a estas, tá ok? Algumas outras listas que são apresentadas na Bíblia a respeito dos pecados podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, Efésios 5 e 5, Apocalipse 21 e 8 e Apocalipse 22 e 15. Talvez você tenha ouvido esse versículo das obras da carne e pensado, puxa vida, tô perdido, já cometi vários desses pecados. Isso quer dizer que eu não herdarei o reino dos céus. Calma, essa preocupação é normal. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Confesso que muitas vezes essa lista de pecados já me deixou preocupado também. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Quando a palavra apresenta uma relação de pecados, mormente há um refrigério para nós quando nós demos o seguinte: 1 Coríntios 6, 9 e 11 diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, muita calma, há uma saída. A Bíblia apresenta as condutas pecaminosas, mas também apresenta uma solução. A solução é Jesus Cristo, por meio de quem, por intermédio de quem, você pode obter o perdão para os seus pecados. Ou seja, calma, há uma saída. Basta que nos arrependamos e nos convertamos de nossos maus caminhos. E como diz a palavra em 1 João 1 e 7, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado é purificado por meio do sangue de Cristo. Vamos lá então para os pecados capitais e as redes sociais para a nossa analogia. Vamos lá. O primeiro pecado, soberba, pode ser definido como altivez, orgulho, arrogância, vaidade, presunção.
é o pensar de si mesmo mais do que realmente se é. É acreditar que possui atributos que não possui. É tentar se iludir imputando a si uma falsa imagem. Foi a transgressão cometida pelo inimigo mor de nossas almas, o qual não apenas intentou, não apenas quis ser superior a Deus, e por conta disso iniciou uma rebelião no céu, mas também incitou, instigou Adão e Eva a fomentarem o mesmo tipo de pensamento. O paralelo que traçamos é entre a soberba e o Instagram, que é a rede social destinada à postagem de imagens, vídeos, com a possibilidade de aplicação de filtros às fotos. No referido espaço virtual, via de regra, os usuários postam os momentos master da sua vida, como se aquilo fosse sua realidade 24 horas por dia. Porém, todos sabem que a vida não é um mar de rosas. O cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa vida nos presenteia não somente com mil maravilhas diariamente, há muitas dificuldades, há muitas aflições. E ademais, a vida não é feita somente de grandes momentos. Ela é feita de vários pequenos momentos aos quais emprestamos significado. E esses pequenos momentos muitas vezes são doloridos. Esses pequenos momentos de nosso dia a dia muitas vezes são doídos, machucam. Mas o que importa é que nós extraiamos dele a imanente lição. J. Packer afirma que o pecado é de fato a imagem do diabo em nós, pois o orgulho que enaltece o ego e desafia a Deus era característica dele muito antes de ser nosso. Ou seja, longe está o tempo em que os cristãos desejavam ter apenas 2 seguidores, a bondade e a misericórdia, conforme Salmo 23:6. Hoje se faz 1001 peripécias nas redes sociais, tudo com vistas a adquirir seguidores, tudo com vistas a ser observado, a ser amado, a ser desejado. A intenção qual que é? É ter seguidores, é aparecer. Não se preocupa, o homem não tem muito a preocupação de agradar a Deus, antes quer agradar aos homens. Quer ter seguidores, quer demonstrar ser popular, ter seguidores. Mas a palavra diz no Salmo 23:6, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se há 2 seguidores que você tem que buscar na sua vida, é a bondade e a misericórdia, à luz do Salmo 23. Soberba, Instagram. Esse é o primeiro pecado. Segundo pecado, ira ou raiva. À luz da nossa língua portuguesa, à luz do nosso vernáculo, ira é o que? Raiva, sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa, rancor, amargura, que normalmente é contra uma ou algumas pessoas e é gerado por ofensa, dando origem assim a uma situação agressiva da parte da pessoa irada. Classifiquemos então o Twitter como seu veículo virtual de propagação. Essa ferramenta, o Twitter, essa rede social, esse aplicativo Twitter, é um microblog, é um pequeno blog no qual as pessoas podem postar, realizar postagens com o máximo de 280 caracteres. Muito embora o Twitter possa ser utilizado com bons propósitos, obviamente toda rede social pode ser usada com bons propósitos, isso eu vou repetir ao longo desse breve estudo. Embora o Twitter possa ser utilizado com bons propósitos, comumente ele é utilizado como uma via, como um lugar para despejar ira, cólera, amargura, rancor contra pessoas, contra instituições, contra autoridades, contra situações. Por exemplo, no momento em que eu preparo esse breve texto, eu consulto o Twitter para ver o que está em voga, quais são os assuntos mais falados, mais comentados naquela rede social. E o que eu vejo? Instigação ao suicídio, falta de fé, acusações, troca de farpas. Dei uma breve olhada, 3, 4 minutos, e é isso que eu vi naquela rede social. Incitação ao suicídio, troca de farpas, acusações mútuas, discursos inflamados, tá, contra os oponentes e coisas desse tipo. Ou seja, ira tem como meio de comunicação o Twitter, maioria das vezes. É interessante observar que grande parte desses discursos que nós vemos são motivados por diferenças políticas ou ideológicas, ou seja, discursos totalmente desnecessários, palavras de ira, de rancor, de amargura que poderiam ser deixadas de lado, poderiam ser
esquecidas, não precisavam ser despejadas numa rede social, não é? Vejamos ali o que a palavra diz a respeito sobre a ira. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, momentos de ira é normal que tenhamos, mas não necessitamos despejar em rede social, em Twitter. O que é necessário? Ore a Deus, busque a Deus, irai-vos e não pequeis. Tá irado? Busque a Deus. Do Senhor é a vingança. Tá irado? Vai orar. Bota o joelho no chão. Vai buscar ao Senhor. E mais importante, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe aquela ira no seu coração. Amanhece, anoitece, o sol se põe e aquela ira está ali fermentando no seu interior. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. A palavra também diz que longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e assim, bem assim como toda malícia. Efésios 4:31. Longe de vós amargura, cólera, ira, longe de vós. Isso não é característica de cristão. No mais, o Senhor Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. É Mateus 12 e 34. A boca fala o que o coração está cheio. Trazendo uma analogia, então, os dedos digitam aquilo que o coração está cheio. O que a pessoa tem no coração, ela digita e joga nas redes sociais. Se ela tem ira, ela vai jogar ira nas redes sociais. Mas não faça isso. Ira não é característica de um cristão. Terceiro pecado, preguiça. Preguiça. Qual a relação que nós fazemos? Fazemos relação com a preguiça e a Netflix. O que é preguiça? É aversão ao trabalho, ócio, indolência, inércia, desânimo. Tá? Como eu disse, para o presente texto, para o presente estudo, nós associamos a preguiça à Netflix, que é uma provedora global de filmes via streaming. Sim, eu sei que não se trata de uma rede social propriamente dita, porém, como a empresa disponibiliza aplicativo para ser baixado em celular, ele acaba tendo uma função semelhante ali às redes sociais, tá? O preguiçoso é aquele que sempre faz menos do que poderia fazer. O preguiçoso sempre faz menos do que poderia. É o profissional que busca se nivelar por baixo com seus pares. É o funcionário que deliberadamente fica aquém daquilo que poderia. Se está ao meu alcance, se está ao seu alcance buscar o aperfeiçoamento na sua área, na minha área, aumentar a produtividade dentro do meu turno, procurar ampliar meu cabedal de conhecimento, ser edificado cultural e espiritualmente. Se tudo está ao meu alcance, mas eu deixo de fazer, eu estou pecando, estou cometendo um grande erro, estou cometendo o pecado da preguiça. Pera aí, irmão, mas que relação que tem a Netflix com a preguiça? A relação é a seguinte: está ali no jovem que sabe que vai prestar um concurso público no dia seguinte, ou mesmo vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no dia seguinte, mas ao invés de dar uma última estudada, prefere ficar maratonando séries do que realizar a leitura das apostilas e revisar a matéria. Está também no professor ou em qualquer outro profissional que, ciente de que vai ministrar uma palestra no dia seguinte, ao invés de dar a última olhada nos slides para ver se está tudo ok, dar a última revisada na matéria, ele prefere ficar assistindo mais um episódio de, sei lá, La Casa de Papel ou coisa parecida. Netflix, preguiça, o garoto ou a garota que deixa ali de se preparar para o mercado de trabalho mediante utilização de cursos. Há vários cursos online, gratuitos, muitos deles, mas o garoto ou a garota deixa de se preparar para o mercado de trabalho, deixa de se preparar para a vida, para ficar meramente assistindo aquelas séries que nada acrescentam à sua vida. A dona de casa que relega o preparo do almoço a um segundo plano apenas para ficar vendo a sua série favorita mais uma vez, mais um episódio. O homem que burla o sistema ao permanecer assistindo qualquer coisa sem importância durante o horário de expediente, às escondidas do patrão ou supervisor, deixando com sua indolência o serviço acumulado. A todos esses, são apenas alguns exemplos. A esse tipo de pessoa, a palavra apresenta a formiga como exemplo. E diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e se
sábio. Provérbios 6:6. Quarto pecado, a inveja. Tal pecado pode ser definido como o sentimento que toma conta de alguém quando a felicidade, o sucesso ou as conquistas alheias lhe trazem revolta ou tristeza. O slogan no Facebook bem que poderia ser lugar para invejar e ser invejado. Trata-se então do espaço virtual onde as pessoas passam horas e mais horas e mais horas postando e comentando sobre aquela felicidade de aparência, aquela felicidade exterior, acerca da qual é necessário que, como se fosse um entorpecente, usar cada vez mais para suprir aquela falta que o organismo sente. Utilizar cada vez mais para suprir o vício, acaba se tornando um vício. Facebook, redes sociais, acaba se tornando um vício, cuja abstinência provoca um infinito vazio. Parece-nos o quê? Que grande parte dos usuários, ainda que de maneira inconsciente, parte do princípio de que, se não houver o registro fotográfico e a postagem do que comeu, dos lugares que frequentou, com quem saiu, com quem ficou, do automóvel, do veículo que comprou, etc. Se não houver o registro e a postagem, aquilo não teve validade plena. Por quê? Se eu não postar, como é que vão invejar? A inveja é tão presente na Bíblia Sagrada como nós sabemos, inclusive no convívio entre irmãos, mas não só. Por exemplo, Caim invejou Abel, principalmente por conta do fato de que Deus aceitou o sacrifício deste, mas não o dele. A inveja, levada às últimas consequências, acarretou o primeiro homicídio da história. Está lá em Gênesis 4. Jacó invejou o direito de primogenitura de Esaú. E desde o ventre se utilizou de diversos artifícios e meios fraudulentos com o intuito de tomá-la para si, até conseguir o que queria ao ludibriar seu pai Isaque com a ajuda de sua mãe Rebeca. Isaque, já avançado em idade, foi ludibriado por Jacó com o auxílio de Rebeca. Está lá em Gênesis capítulo 27. Raquel teve inveja de sua irmã Leia, porque Leia deu filhos a Jacó, mas Raquel teve dificuldades. Então Raquel invejou sua irmã Leia. José teve sua trajetória marcada pela inveja que seus irmãos tinham dele, pelo fato de que era o preferido por seu pai Jacó. Saul invejou mortalmente Davi, ao perceber que o futuro rei, aquele jovem, o futuro rei de Israel, gozava de grande popularidade dentre o povo. Está ali registrada em 1 Samuel, capítulo 18. Ou seja, a inveja adoece, a inveja tira a alma, tira a paz, corrói a alma. A inveja adoece, tira a paz e corrói a alma. Não seja imitador de Caim, não seja imitador dos irmãos de José, não seja imitador de Saul, sede imitadores de Cristo. Amém? Quinto pecado, luxúria. Interessante que dependendo da versão você não vai encontrar a palavra luxúria na sua Bíblia, mas você vai encontrar algumas semelhantes, alguns sinônimos que são lascívia e concupiscência, principalmente. O termo significa o quê? Propensão a uma sensualidade e sexualidade exacerbada, tendência demasiada aos desejos sexuais fora dos limites do matrimônio. Aqui nós elegemos o Tinder como representante da luxúria. No site, interessante, ao preparar o texto, óbvio que eu não tenho conta no Tinder, passei de idade, né? Mas no site, quando eu preparava esse texto, eu fui verificar o propósito e lá está constando: bem-vindo ao Tinder, a maior e mais quente comunidade de solteiros do mundo. Não fique tímido, chegue junto. Ou seja, obviamente alusões ao contato com vistas a relacionamentos, a relações sexuais. A mais quente comunidade de solteiros. Não fique tímido, chegue junto.
Ou seja, nas entrelinhas nós vemos claramente que é uma rede para a busca de pessoas com vistas a relacionamentos casuais, informais e sexuais. Voltemos ali então à ligação dessa rede com a luxúria. Como vimos, seus idealizadores nomearam como a mais quente comunidade de solteiros do mundo. Bom frisar que o próprio logotipo da empresa é uma brasinha, é uma brasa, tá? É uma fogueira estilizada, ou seja, frente a essa pequena definição, verifica-se seu real propósito. E quando se fala em brasa, em fogo, solteiro, automaticamente, obviamente, nos lineamentos, 1 aos Coríntios 7, versículos 8 e 9. E aos solteiros e aos viúvos digo, que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor se casar do que viver abrasado. Bom frisar que isso fora do relacionamento do matrimônio. E dentro do relacionamento, o que é que não pode, de maneira bem sucinta? Só há uma coisa que não pode dentro do matrimônio. Tal restrição está contida em 1 Coríntios 7 e 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio, ou por causa da sua incontinência, como diz uma outra versão. Mas isso, repito, somente no âmbito do matrimônio. Fora dele é pecado, é luxúria, é lascívia, é impureza, é fornicação, é prostituição. Fuja dela, como diz a palavra. O sexto pecado é a avareza ou ganância, que é, num sentido amplo, aquele que possui uma gana incontrolável pelo acúmulo de dinheiro ou bens em geral, em detrimento de seu bem-estar próprio e imediato. A ponte que aqui fazemos é com LinkedIn, a maior rede profissional do mundo, com mais de 645 milhões de usuários em 200 países e territórios. Definição tirada do próprio site LinkedIn. É claro que o cuidado com o rumo profissional, a intenção de subir degraus na carreira e o aperfeiçoamento contínuo deve fazer parte da vida de todo profissional. Deve fazer parte da vida de todo profissional. Todo trabalhador tem que querer progredir na carreira. Afinal, uma das recomendações bíblicas para os empregados é: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3, versículos 22 ao 25. Ou seja, o profissional cristão não deve trabalhar bem somente quando está sob os olhares do patrão, do supervisor, do gerente. Tá, ok? Ele deve fazer o bem sempre, procurar sempre fazer o melhor, dar o melhor de si. Por quê? Porque no final das contas ele está fazendo é para Deus, para o nosso Senhor e não para homens, em última instância. Ou seja, procuremos agradar a Deus, procuremos agradar sobretudo a Deus. Também não pretendo dizer aqui que a aludida rede social, LinkedIn, é nociva, de maneira nenhuma. Como todas as outras, ela possui os pontos positivos e negativos dependendo do uso que dela fazemos. Qual é o mal, então, de muitos profissionais? É colocar a carreira acima de todas as outras áreas da vida. É ver a derrocada dos relacionamentos em decorrência da priorização da busca incessante ao vil metal. Ter a saúde se esvanecendo tão somente para acumular horas extras. Ao invés de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas, ele busca primeiro as demais coisas e, se der tempo, ele busca o reino de Deus. Inverte a ordem do mestre, tá? Então, há alguns cuidados que o profissional deve tomar. Trabalhar sim, muito. Sabemos que os puritanos trabalhavam pra caramba, trabalhavam muito.
Os Estados Unidos é o que é hoje por conta do trabalho dos puritanos, fundadores daquela nação. Mas, porém, contudo, todavia, não deixemos Deus em segundo plano. Primeiro, Deus, tá? Fazendo tudo que fazemos para Deus, como se fosse para Deus, como para agradar a Deus. Porque uma vez que nós estamos agradando a Deus com o suor, com o nosso suor, com o nosso trabalho, automaticamente nós iremos agradar aqueles que nos cercam. Interessante observar também a palavra de Deus, Mateus 6,34, palavras de Jesus. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia seu próprio mal. Ou seja, de nada adianta você demonstrar aquela ansiedade exacerbada. O que eu vou fazer amanhã? E eu preciso me esforçar mais porque eu preciso agradar o meu patrão, porque eu preciso acumular hora extra, porque eu preciso juntar dinheiro, porque eu preciso isso, isso e aquilo. E com isso a saúde vai se esvaindo, com isso os relacionamentos vão se esvaindo, se desfazendo, se esfacelando. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. E não se inquiete quanto ao dia de amanhã. Viva o hoje. Viva hoje na presença do Senhor, porque o amanhã o Senhor já está lá preparando para nós. E o problema do avarento é justamente esse, a inquietação com o dia de amanhã. O avarento se preocupa demasiadamente com o futuro que ele nem sabe se vai chegar. O avarento se esquece que caixão não tem gaveta e paletó de defunto não tem bolso. Disse o Senhor: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E as palavras de John Wesley são as seguintes a respeito do tema: ganhe tudo que puder, economize tudo que puder e doe tudo quanto puder. Seja comedido em suas atitudes no que diz respeito ao dinheiro, ao trabalho. Por fim, falemos sobre o sétimo pecado, a gula. A gula é o pecado caracterizado pela ingestão de mais alimentos do que o realmente necessário. É o comer por comer. O guloso, ainda que tomado já pela saciedade, ele continua ingerindo comida. Como diziam os antigos, tem os olhos maior que a barriga. A comida está ali à mesa, enquanto tem, ele está comendo pelo mero prazer de senti-la através das papilas gustativas, né, da língua. Tá? Algumas frases preferidas do guloso são: vou comer só mais um pedaço. Já estou satisfeito, mas ainda cabe mais uma fatia. Tá? Esse aplicativo que nós relacionamos à gula é o iFood, um aplicativo que serve para pedirmos comida ali através da internet, através do aparelho celular ou através do notebook, né? Basta que você tenha uma conta no iFood e você pode ali pedir o alimento que você deseja e é entregue na porta da sua casa. Nada mais é do que uma versão moderna do famoso delivery, né? Entrega em residência, entrega de comida em residência. Porém, é interessante que antes do iFood, o que acontecia? Você queria pedir uma pizza, você queria pedir um hambúrguer ou coisa parecida, você pedia exatamente o que você queria, era entregue e você pagava. Mas ali com o aplicativo do iFood na mão, você é tentado a pedir sempre mais do que você realmente precisa. E aí entra em figura a gula. E aí entra em cena a gula. A gula, ou para usar um termo mais biblicamente conhecido, a glutonaria é o oposto da moderação, tão recomendada nas páginas das Escrituras. Aliás, a glutonaria também é uma das obras da carne que estão relacionadas ali na carta aos Gálatas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, a glutonaria está relacionada com uma série de outros pecados que nós reputamos por muito mais graves, mas está ali também no rol das obras da carne. Observe que quando nós comemos para mais, certamente comemos um quinhão que pertence, que poderia ser melhor empregado se destinado a outra pessoa, quem sabe alguém próximo a nós, alguém bem próximo a nós. Comemos um pedaço que não nos pertencia de direito, tá?
Alguém que está próximo, como eu disse, cuja barriga dói. Não pelo motivo que a barriga do guloso dói, mas pelo motivo oposto. A barriga do guloso dói porque está empanturrado. A barriga daquela pessoa dói porque ela sente fome. E de repente aquele pedaço de pizza para mais, de repente aquele lanche para mais seria muito melhor empregado se destinado a alguém que está realmente com fome e não para um glutão que tem os olhos maior do que a barriga. E aí a gente se pergunta mais uma vez, puxa vida, mas com tanto pecado que a gente comete, estou perdido. Estou condenado ao fogo eterno. E essa preocupação é natural porque isso se chama arrependimento. Como eu disse no início, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a nos converter de nossos maus caminhos. E para que nós tenhamos, para que nós alcancemos a salvação em Cristo, basta tão somente isso, que nós nos convertamos, que nós nos arrependamos e nos convertamos de nossos maus caminhos. E o sangue de Jesus Cristo, repito, nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus por isso. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Grato a Deus pela sua vida, grato a Deus por suas orações, grato a Deus por você nos acompanhar nesses vídeos, nesse canal. Continue nos acompanhando, faça seus comentários, que isso auxilia, isso ajuda o canal a expandir o seu alcance. Comente, curta, tá? Então isso nos ajuda bastante no que diz respeito ao algoritmo aí que leva o vídeo a ser apresentado, a ser sugerido a outras pessoas, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente, fiquem todos com Deus, nosso e-mail está aí mais uma vez, se precisar entre em contato, estamos à disposição. Tchau, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.